Antes de começar, eu queria só falar um pouquinho de onde é que eu venho, né? Porque ele falou que o meu começo aqui foi economia. Então eu fiz de fato, eu fiz economia aqui no Mackenzie, aqui no Brasil. Eu fiz uma especialização em finanças logo depois. Trabalhei um montão e aí descobri que a gente põe um monte de número no papel, mas quem faz o número acontecer é a gente, né? Então sempre tinha um enrosco aí no meio do caminho, que era como é que eu vou tratar com esse pessoal todo que está fazendo esses números aí para mim. E passei por algumas empresas aqui. E vou dizer que uma empresa para mim que foi divisor de água aí nessa minha visão foi trabalhar na GPS, que é uma empresa de consultoria em processos e projetos, e lá eu fui o único consultor financeiro que estive alocado na Telefônica. Telefônica é uma empresa de origem espanhola. Então, lá na Telefônica eu aprendi que a gente faz projeção, a gente põe o número no papel, e na hora de apresentar o PowerPoint, o seu chefe passa e fala assim, olha, esse número aqui não vai ser esse que você calculou, vai ser esse. Ah, mas por quê? Não, porque é assim que nós vamos conseguir o que a gente precisa. Então, não valia nada meus cálculos, era a gente. Como é que eles iam fazer a tal da politicagem? Companhias latinas normalmente têm esse viés. Mas ali foi o meu divisor de água. O que eu encontrei nessas empresas? Algumas dificuldades para que eu pudesse conseguir o meu número. E dentre elas estão aí, ó. Recrutar, selecionar e contratar, que vai ser o meu assunto de hoje. Mas eu também encontrei outras dificuldades que fui tentando resolver aí ao longo da vida, que é aumentar a performance em vendas, que é formar e desenvolver equipes. Tive aí também problemas quando a gente treina, e de repente você perde aquele seu funcionário que é excelente, que vai para outro lugar. Tive problemas aí em identificar pessoas para poder subirem para cargos de liderança. Mas seguindo para o nosso foco de hoje, que é recrutar, selecionar e contratar, deixa eu falar para vocês como é que eu cheguei lá. Primeira coisa, toda vez que eu botei um número no papel, eu descobri que depois de tudo, o que fazia aumentar a performance é gestão e desenvolvimento de pessoas. Não tinha outro jeito. Tá? E como eu vim de número, apesar de economia ser humanas e estava focado muito em número, o que eu precisava fazer? Entender gente. E para entender gente, eu comecei a procurar ali nas ferramentas que eu tinha. Principalmente estatística, quando você fala de economia, principalmente estatística. Tá? E o que eu fiz com tanta estatística que eu aprendi? Bom, eu comecei a tratar comportamento com estatística. Mas vamos lá. Qual que era o pior cenário para mim quando eu estava trabalhando por aí? Normalmente, a gente faz um processo de contratação e a gente contrata por experiência. Currículo, formação, onde é que já trabalhou, talvez a indicação, quem foi as pessoas que deram referência. E quando você tem alguém que vem para conversar e está na posição de ser entrevistado e candidato, ele ali faz o possível para poder servir a tudo que estão pedindo. É como se entrasse como um gatinho e depois virasse um leão. Né? E aí, a gente normalmente cuida de saber o que é formação, que é muito fácil, porque você pega os diplomas, o que é experiência, porque você vê lá onde é que ele trabalhou e o que ele pôde fazer, e comportamento, como é que a gente faz? 3 meses de experiência ou 6 meses de experiência. Bom, passamos esse período de experiência, o que acontece? Você começa a descobrir quem realmente é essa pessoa e como de fato ela trabalha. E aí, se você deu sorte, está com um funcionário excelente ou está com uma pessoa excelente para trabalhar com você de parceiro. Se não, temos que começar tudo de novo. E você sabe como é que é custo no Brasil, né? Contratou, pagou salário, descontratou, significa que você vai pagar o dobro para ele, ainda vai gastar mais um tanto procurando outra pessoa, ainda vai ter que passar por outro processo de experiência para ver se vai dar certo. Tá? Como isso me incomodou muito, então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que eu tinha que analisar e como é que eu tinha que analisar? Quando a gente pega todas as áreas do conhecimento que a gente tem, que a gente pode ter, e você começa a destrinchar e colocá-las, você começa a perceber que quando você fala de educação e treinamento, é muito fácil. Se a pessoa não sabe, contrata alguém ou manda ele para a escola, ele vai aprender. Quando você fala ali de experiência, também é muito fácil. Pega o currículo, vê onde ele trabalhou, quais foram as coisas que eles fizeram, e está tudo ali discriminadinho. Quando você fala de físico e saúde, manda lá para poder fazer o exame admissional, que o médico vai te avaliar a pessoa que está vindo e falar se ele está apto ou não. Ou seja, para todos esses itens que estão aqui embaixo,
a gente tem uma forma de mensurar, uma forma objetiva de mensurar. Ou um jeito ou alguém que possa dizer para você, serve ou não serve. O que faltava para mim? Como é que eu faço para poder entender comportamento, impulso e necessidade motivadora? E se falando de contratação, então, como é que eu faço para entender isso numa pessoa que eu não conheço? Essa era a minha principal pergunta. Porque eu não queria demorar 3 meses para conhecer alguém, ou 6 meses para conhecer alguém, para depois daí entender o que ela precisa ser treinada, para depois daí ela estar apta a trabalhar comigo. Já passou a oportunidade de mercado. Você pega um vendedor hoje, vamos falar de vendedor que é mais fácil de entender, mas serve para qualquer área, e você começa a treinar ele hoje para poder vender um produto que hoje está em alta no mercado, daqui a 1 ano, quando ele for um bom vendedor, você vai ter que começar a treinar ele de novo, porque aí já é outro produto, não é mais o mesmo, já passou aquela onda. Então eu não tenho esse tempo para esperar, eu não tinha esse tempo para esperar, eu precisava saber quem é a pessoa na hora que ele estivesse entrando, para poder já colocar ele no lugar certo. E aí o que eu fiz? Eu peguei todo o meu conhecimento de estatística, e isso demorou pelo menos uns 4 anos de pesquisa, e juntei com linguística, que não vou explicar todo o processo, mas só para entender de onde é que vem tudo isso, e criei um método em que, em 2 perguntas, eu consigo entender quem é essa pessoa que está vindo falar comigo, antes mesmo de eu conversar com ela. Mas, em resumo, o que é? O que eu estou procurando? Se tudo isso que está aqui, é fácil de mensurar, porque já existem formas no mercado de mensurar, e é o que eu preciso saber de fato da pessoa é como é que ela usa tudo isso, comportamento, impulso e necessidade motivadora, para poder gerar valor. Essa é a principal pergunta. Se eu tenho toda essa experiência, se eu sou o cara qualificado para poder trabalhar com você, como é que eu sei que ele de fato vai pegar todo aquele conhecimento e vai gerar valor? Pequeno exemplo aqui. Você pode prestar atenção que em muitos lugares você leu. Essas 2 pessoas estudaram juntas, foram todos 2 muito bons alunos, um está super bem sucedido e o outro não tem nem emprego. Mas eles passaram pelas mesmas escolas, passaram pelos mesmos ensinamentos, e como é que pode? Um muito bem sucedido e outro minguando. Simplesmente porque, como é que a gente gera valor com tudo isso que a gente traz? Com a forma com que a gente usa isso aqui. E essa é a pergunta principal que eu precisava responder na hora de contratar alguém. Como é que essa pessoa vai gerar valor para mim, para a minha empresa? Como é que é essa pesquisa? Ela, de fato, ela tem somente 2 perguntas. E eu gostaria muito que a André estivesse aqui, porque eu fiz para ela, que eu ia perguntar para ela, como é que você sentiu quando eu dei o seu feedback? Tenho certeza que ela ia falar assim, parece que você tem uma bola de cristal. Porque ela falou isso para mim no telefone. Mas tudo bem, foram 2 perguntas que ela respondeu, e respondeu até sem muito dar atenção, porque ela falou assim, puxa, só 2 perguntas, alguns xizinhos que eu vou colocar, o que ele está fazendo? E quantos minutos ela levou para preencher? Eu sei que foi muito menos de 15. Não dá para passar de 15 minutos nessa análise, nessa pesquisa que eu faço, quando eu vou fazer uma análise de perfil comportamental. E que acerto que eu tenho? Eu digo 95 a 98, mas normalmente eu acho que, para mim, tantas vezes que eu fiz e vi acontecer, que é quase 100. Você sabe quem é a pessoa antes dela chegar. O que de fato você sabe? Quando eu selecionei a pessoa por conta da formação, por conta do currículo, e tenho na mão aqueles que me servem tecnicamente, eu passo para ele aquela pesquisa do RPA, que é o Rational Profile Analysis, e com 2 perguntas, o que eu consigo responder antes de falar com ela? Aquilo tudo que normalmente a gente pergunta na entrevista. Como é que você resolve seus problemas, enfrenta os seus desafios e influencia outras pessoas? Tá certo que a gente não pergunta com essas palavras, mas é isso que a gente quer descobrir. O que mais que a gente quer saber? Qual que é o ritmo dessa pessoa? Como é que você prioriza e com que ritmo você conduz o seu processo diário? Eu trago isso, eu tenho isso previamente. O que mais? Como é que você interage socialmente com as outras pessoas? Isso é muito importante. Imagina, se você está contratando alguém para poder trabalhar num customer service, no atendimento ao consumidor, ele tem que ser uma pessoa reativa. Ele tem que ser alguém que vai trabalhar quando ele receber uma ligação e for demandado de alguma coisa. E tem que ser confortável com isso, tem que ser da natureza do comportamento dele. Porque se você colocar alguém lá dentro que é proativo, que precisa fazer alguma coisa, se o telefone não tocar, ele fica louco, ele morre do coração. Então, para cada lugar, tem um tipo de pessoa certo. E isso é o que eu tento responder antes. O que mais? Preceito. Como é que
essa pessoa se adequa às regras e aos referenciais externos. Como é que ela vai se adequar ao funcionamento da minha empresa, ao que ela tem que fazer aqui na minha empresa? Ela vai ser uma pessoa que de fato vai chegar aqui e vai seguir a regra, ou ela vai ser uma pessoa que ela vai ser resistente à regra e vai tentar fazer de um jeito novo sempre? Pode ser bom para mim, pode não ser, depende da posição que ela vai estar. Como é que ela está hoje? Moral. Será que ela está feliz com o momento atual dela hoje? Veja, tudo isso eu estou dizendo que eu consigo extrair da pessoa antes dela vir falar comigo. E como é que ela está de energia? Quer dizer, qual que é a capacidade dela de manter o foco durante o período de trabalho dela? Eu estava brincando com a Andréia, não sei se vocês conhecem a Andréia, mas você vai saber bem do que eu estou falando. Em algum momento eu disse para ela, escuta, você começa a trabalhar de manhã e você trabalha até o final do dia e o seu aproveitamento, a qualidade do seu serviço é igualzinho, de manhã, na hora do almoço, à tarde, você entrega o serviço igualzinho. Eu falo assim, é assim mesmo, mas você precisa dormir, né? Porque se você não dormiu uma noite de sono, no outro dia estragou tudo, né? É assim mesmo. Como é que você sabe? Está aí no gráfico. Foi o que eu falei para ela, né? E aí, você acha que isso é bastante? É suficiente para você saber antes de entrevistar um candidato? Pois eu digo mais. Eu ainda consigo dizer, com 2 perguntas, que ele me responde previamente, se ele é analítico ou técnico, ou se ele é uma pessoa que é social e gosta de interagir com pessoas. Se eu quero um vendedor para um produto que é novo, ele tem que ser social e gostar de pessoas. Se ele é proativo ou se ele é reativo. Se ele é uma pessoa que assume risco ou uma pessoa que tem que não gosta de risco, que é avesso ao risco, que é ausência de risco naquilo que ele faz. Às vezes as pessoas me perguntam, na sua ferramenta dá para saber se ele vai ser desonesto e vai roubar a minha empresa? Bom, isso a ferramenta não diz. Mas quero crer que se você pegar uma pessoa que arrisca tudo e que não se importa em arriscar tudo, de repente pode até ser que ele arrisca a fazer algo que não é correto. Porque ele é uma pessoa que o comportamento dele leva ele a fazer tudo que ele quer e ver o que vai acontecer. Desculpa. Se ele é rápido para se relacionar com pessoas ou se ele é lento para se relacionar com pessoas. Se ele é informal ou se ele é formal. Se é aquele do tipo assim, que quando chega uma pessoa e conhece, fala o senhor, ou se ele é o tipo de pessoa que quando chega, oi, tudo bem, já bate nas costas, chama pelo nome e parece que já conhece já há muito tempo. E se ele é casual com regras ou se ele é cuidadoso com regras. Imagina, você precisa contratar um motorista. Que tipo de pessoa você está procurando? Alguém que é casual com regras ou alguém que é cuidadoso com regras? Mas você precisa do serviço feito muito rápido. O que importa para você? Fiz todo o serviço, mas passei em tudo quanto é radar? Ou deixei um pouquinho para amanhã porque não deu tempo, tem que andar 50 por hora? Depende do perfil da sua empresa, depende do que você está fazendo. Mas se fosse um cirurgião, eu gostaria que ele fosse muito cuidadoso com as regras. Tá? Ou, em resumo, o que eu tentei fazer e que hoje posso dizer que consegui, foi conseguir todas essas informações previamente. Para que quando eu vá entrevistar o candidato, eu não vá tentar descobrir, mas sim validar aquilo que eu já sei. Então isso já me deu assim um grande passo lá na frente, quando eu começo a contratar alguém. Por quê? E agora é o tal processo de contratação, usando a ferramenta de perfil comportamental que eu vou começar a falar para vocês. Todo mundo fala, preciso contratar talentos. Se eu não tiver um talento na minha empresa, ou se eu não for um talento para a minha empresa, nada vai acontecer. Porque eu não vou ter os pontos positivos que eu preciso para poder fazer aquilo ser rentável, ser lucrativo. Muito bem. Alguém aqui já parou para pensar o que é uma pessoa, um talento? O que define um talento? Uma dos quesitos que eu utilizei, uma das premissas para poder desenvolver essa ferramenta foi que eu não concordo quando alguém me faz uma avaliação de perfil comportamental e me diz, os seus pontos positivos são. Por quê? Porque os meus pontos positivos, se ele está me falando para mim, seus pontos positivos são, eu vou perguntar para ele assim, em relação a quê? Como é que eu posso julgar sem ter uma referência? E se eu não sei que referência ele está usando, como eu posso dizer que aquilo de fato é ponto positivo?
Então, uma das premissas que eu tenho é que para você ter um talento, você precisa colocar a pessoa certa no cargo certo. Se você colocar um vendedor que adora falar com gente nova, que não gosta de rotina, que tem que procurar coisa nova, que tem que desafiar, que é proativo, que é empreendedor, para ficar sentado num escritório, fazendo serviço de contabilidade, sozinho, olhando só para o computador dele, não podendo falar com ninguém, essa pessoa vai ter ponto positivo? Ele só vai fazer porcaria. Não tem jeito. Ele não vai nem conseguir concentrar no trabalho que ele está fazendo. Então, talento emerge quando você junta pessoa certa no lugar certo. Então, você tem um talento, porque essa pessoa só vai ter ponto positivo. Então, qual é o referencial? E essa é a primeira preocupação que você tem que ter quando começa a pensar em contratar alguém, ou até quando começa a pensar o que você vai fazer para você mesmo, o que tipo de serviço você vai dar para você mesmo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa definir de fato qual que é a formação que você quer para o cargo, que isso já é natural da gente fazer, qual que é a experiência que você quer para o cargo, mas também definir objetivamente que comportamento você quer para o cargo. E quando eu falo dessa ferramenta, o Rational Analysis Profile, eu trago para o mercado duas situações. A primeira é a análise do perfil comportamental da pessoa. E mais para frente vocês vão ver que isso sai graficamente. E a segunda é a análise do perfil comportamental do cargo, ou seja, do que eu estou procurando. Então, quando eu falo para você não tem ponto positivo ou ponto negativo, o que tem é pessoa certa no cargo certo ou pessoa no lugar errado. O que eu estou dizendo é que na mesma metodologia eu consigo trazer para você o que você está procurando e quem é a pessoa que você está avaliando. Se essas duas coisas forem iguais, você está no 95% a 98% de chance de você estar com a pessoa certa ali para você, ou pelo menos estar se dando aquilo que você precisa para poder ser o melhor que você pode ser. Defina os requisitos do cargo. Itens importantes quando você precisa definir o cargo da pessoa que vai trabalhar na sua empresa e até mesmo o seu próprio cargo se você for o dono da sua empresa e for o próprio empreendedor. Primeiro, a cultura da empresa. Um ponto importante, não está escrito ali, para mim principalmente, é ser cristão, que é o que a gente estava conversando agora mesmo. Então faz parte da cultura da minha empresa, os princípios cristãos. Mas também faz parte da cultura da minha empresa ter algo que aconteça com certa estabilidade, que as mudanças sejam controladas para que isso não atrapalhe os meus negócios. Tá? Eu ainda não tenho grandes equipes, porque não é a condição que eu preciso trabalhar, mas o que precisa entender aqui é o que você quer para a sua empresa. E pensando no que você quer para a sua empresa, então, aí você começa a entender quais são as pessoas que você precisa alocar para poder te ajudar. Importante, qual é o seu papel dentro desse empreendimento e quais são as pessoas que vão te ajudar a caminhar esse caminho. Tá? E aqui, você tem vários itens. Desempenho profissional que você vai exigir da pessoa que está contigo ou de você mesmo. Estudos de validade de cargo, ou seja, o que você vai... o que é de fato necessário, imprescindível para aquele cargo que vai ser ocupado por alguém. E eu proponho aqui que você use a análise de perfil comportamental. Ou seja, o que é requerido de comportamento para esse cargo. Essa é a minha proposta. Tá? Você também vai decidir aí que tipo de educação e experiência você precisa. Ou seja, você precisa de alguém para fazer a contabilidade da sua empresa, você vai procurar um contador. Você precisa de alguém para poder tratar das questões jurídicas da sua empresa, você vai procurar um advogado. Então, que tipo de educação e experiência essa pessoa que vai empreender ou a pessoa que vai te ajudar nesse empreendimento precisa? E que tipo o resultado que você está esperando dessa pessoa, isso tem que ser mensurável. O que de fato se você contratar alguém e ele trabalhar bem para você, o que define sucesso nessa relação que você tem com ele? Precisa ser mensurável. Tá? Aqui o que eu posso trazer de exemplo de uma experiência minha. E uma empresa de um conhecido meu, ele tinha um telemarketing de mais ou menos umas 80 pessoas, para poder fazer venda direta de produtos telefônicos. E um estudo que nós fizemos lá foi o seguinte, e veja que interessante.
nós pegamos como o cargo já existia, já tinha 80 pessoas trabalhando, então ele já conseguia me dizer quem eram os melhores vendedores e quem eram os piores vendedores no telemarketing dele. Era um telemarketing ativo, onde as pessoas ligavam para listas de pessoas para poder tentar vender produto. Então, o que eu fiz com ele? Primeira coisa, eu pedi que ele preenchesse o meu formulário de pesquisa, que é o que é requerido para o comportamento do cargo. Por quê? Eu precisava saber qual que era o produto que ele vendia e a cultura dele na empresa, o que ele, como dono da empresa, estava procurando. Segunda coisa, eu pedi a ele que me desse o nome de todas as pessoas, pelo menos eram 80, foram 15, dos 15 melhores vendedores dele e o desempenho dele em números. E pedi a eles também que me desse os 15 piores e o desempenho em números. Dessas 30 pessoas, nós fizemos também a análise de perfil comportamental. Numa relação matemática, com correlação assim, objetiva, nós podemos identificar qual que é o perfil do melhor vendedor dele, perfil médio, que já batia com o produto que ele vendia, e qual que é o perfil do pior vendedor dele. Quando ele descreveu o cargo, naquela situação de formação, experiência e comportamento, então o que ele tinha? Que ele já tinha lá quando eu cheguei. Que tipo de formação essas pessoas que vão vender o produto dele precisa? Ele já tinha isso lá. Que tipo de experiência essas pessoas precisavam? Ele também já tinha. O que eu agreguei para ele? Um gráfico dizendo para ele, olha, se a pessoa que vier aparecer com esse gráfico, que eu vou mostrar mais para frente, então você está também contratando o comportamento certo. Não preciso dizer que ele começou a multiplicar DNAs. Né? Ele começou a pegar pessoas muito parecidas com aquelas que ele tinha, que vendia muito, e começou a trazer de pouco a pouco na equipe dele, e lógico que teve algum resultado. Mas vamos seguir aqui para frente. Quando você tem a descrição objetiva do comportamento esperado para o cargo, a sua seleção de candidatos já começa no anúncio. Anuncie a sua vaga. É muito comum você enxergar nos jornais anúncio de vendedor. Vendedor com experiência e carteira, dinâmico, comunicativo, indústria de equipamentos hospitalares, por exemplo, envie o seu currículo para. Muito comum. Preciso que tenha experiência e que tenha clientes. Se ele de fato tivesse analisado o que ele está procurando e qual que é o cargo que ele está procurando, talvez o anúncio dele fosse um pouquinho mais completo. E aí ele teria vendedor com 2 anos de experiência na indústria de equipamentos hospitalares, com formação em engenharia de materiais. Até aqui nós fizemos formação e experiência. E aí a gente entra com o comportamento, que é aqui onde começa uma pré-seleção. Esse profissional será capaz de trabalhar de forma independente, com horário flexível, prospectar novos clientes, com foco no resultado, reportando-se para um gerente da região. Como você acha que uma pessoa que não gosta de sair de casa, não gosta de falar com pessoas que ele não conhece, ia reagir a um anúncio desse? Você acha que ela ia conseguir mandar o currículo dela? Podia ser até que ela mandasse, mas assim, o natural é, isso aqui não serve para mim. Então, se você ia receber, sei lá, 200 currículos, quem sabe você vai receber metade, 100. Já começou sua pré-seleção. Por quê? Porque você conseguiu determinar o comportamento que você precisa nesse cargo, e a pessoa, quando lê, ela de fato não entende o que está acontecendo, mas ela se sente mal já em pensar que ela tem que fazer tudo isso. Então, esse serviço não serve para mim. Então, você já começou a triar os seus candidatos, para trazer pessoas, aquelas que você de fato está procurando, com o perfil que de fato você está procurando. E aí, quando você recebe todos esses currículos, então a gente passa por um processo de seleção. Aqui eu tenho uma sugestão de como utilizar toda a análise de perfil comportamental dentro de um processo de seleção que já é trivial para a gente, para poder otimizar esse processo. Num processo trivial, a gente selecionaríamos os currículos, que é o que vem primeiro, então desses currículos a gente vai escolher aqueles que servem, segundo a nossa opinião, segundo a nossa descrição de cargo. Segunda coisa que a gente faria, talvez a gente fizesse um teste de conhecimento dependendo do que é o trabalho do que é o cargo que a gente está oferecendo. Terceira coisa, num processo trivial, a gente escolheria os candidatos com conhecimento técnico adequado. Então, quem sabe dos 50, você escolheria 10 que têm a formação e experiência que você está procurando. E o tempo de experiência que você está procurando. E então,
você pegaria esses 10 currículos e entrevistar as 10 pessoas. Isso é o que você ia fazer. E de repente você não ia encontrar nenhum que servisse e ia para os próximos 10. E assim por diante. E eu vejo falar em algumas empresas, até numa última que trabalho agora, que preciso entrevistar 50 pessoas para poder conseguir contratar um professor. E são 3 diretoras. Então as 3 entrevistam 50 pessoas. Então você imagina o tempo de horas gastas para poder fazer uma contratação. Qual que é a proposta quando você tem uma análise de perfil comportamental? Você sim seleciona os currículos da mesma forma. Você sim faz os testes de conhecimento, aqueles que são necessários para o cargo que você tem. Mas nesse momento aqui, você também pede para ele preencher a pesquisa, para poder vir junto com o currículo. E guarda lá essa pesquisa junto com você. Terceira etapa, você escolhe todos os candidatos que têm conhecimento técnico e experiência adequado. Vamos dizer que você recebeu 50 currículos e somente 10 têm o conhecimento técnico adequado que você está procurando. Desses 10, você pede para rodar a tal da pesquisa de avaliação comportamental. E aí, o que você vai ter? A descrição do cargo, que é esse desenho aqui, para esse caso específico, e você vai ter toda a descrição do candidato, que é esse desenho. Nesse momento eu vou falar de desenho e desenho, de gráfico e gráfico, por quê? Porque esse processo aqui significa tornar objetivo e operacionalizar uma parte do seu sistema de contratação. Não é necessário ninguém expert para poder entender que esse gráfico da pessoa é parecido com esse gráfico do cargo que eu estou procurando. Eu vou te falar, qualquer estagiário pode ver o que parece e colocar em ordem para mim. Quem eu quero entrevistar? Aquele que tem conhecimento técnico adequado e que tem os 2 gráficos o mais parecido possível. Numa situação assim, ideal, mas nunca real, talvez os gráficos forem iguais, o que eu estou procurando com aquilo que vem, com a pessoa que vem. Mas, dentro desses quesitos, que eu não vou entrar nos detalhes, tem situações em que eu posso relevar, e tem situações que são imprescindíveis, que eu preciso ter. São características que eu preciso, de fato, ter, e características que eu posso até treinar a pessoa, ou posso relevar. Isso acontece aqui. O que eu estou propondo? Propondo que, dos 10 melhores candidatos em conhecimento técnico que você escolheu, você comece a entrevistar aqueles que possivelmente o comportamento bate com o que você está procurando. Eu acho difícil de você, nos primeiros 3, não encontrar a pessoa que você quer. Por experiência do que tem acontecido comigo. Um último exemplo que eu tive agora, eu precisei contratar para mim um assistente financeiro para contas a pagar. O processo que eu corri foi exatamente esse. Eu fui às diretoras, pedi que elas preenchessem o perfil comportamental que elas estavam procurando para o cargo, além de já ter a formação e a experiência necessária. Eu analisei o perfil, que é esse outro gráfico aqui, das 2 pessoas que já estavam trabalhando na área, para poder ver o que de fato correspondia com o que os diretores estavam procurando. Fiz todo esse processo, escolhi 3 pessoas e trouxe o primeiro para entrevistar. Esse primeiro foi contratado. Um mês depois, alguém me dizia assim, até parece que ele já trabalha aqui há 3 ou 4 anos. Por quê? Porque tudo foi triado previamente. E o que é mais importante? Quando ele entrou, quando a gente parou aqui nesse processo de entrevista, o que é mais importante? É o método de entrevista que eu costumo apelidar de Shazam. Por quê? Se você tem o currículo da pessoa, ela nunca se dá conta, mas ela já te deu o currículo dizendo, eu sou formada nisso, eu tive tais experiências, e ela te respondeu 2 perguntinhas que trouxe todas aquelas informações que eu contei para vocês. O que eu faço que faz sentido para mim quando eu vou entrevistar? Primeira coisa, eu preciso criar um ambiente seguro para que essa pessoa possa de fato conversar comigo. E ambiente seguro para mim, não preciso explicar os detalhes, mas funciona, pode fazer que funcione, tira a mesa do meio, escolha 2 cadeiras iguais, porque você precisa ser igual, senta de frente com ele, alinha o olhar e começa a fazer a sua entrevista. Por quê? Ele vai se sentir igual a você, então ele está seguro para poder conversar com você de igual para igual. Primeira coisa, você precisa trazer o seu candidato para poder estar confortável na situação que ele está, para você poder extrair o melhor dele. Você já sabe todas aquelas informações previamente, porque ele já preencheu a pesquisa. Então, o seu intuito aqui não é descobrir, mas validar o que você já sabe. Tá?
E por que eu uso essas perguntas especificamente? Vamos lá. 4 perguntas que são as perguntas-chave da minha entrevista depois de tudo isso que eu sei. Quais são os 3 melhores momentos da sua carreira? Bom, em outras palavras, eu estou perguntando, quais são os seus 3 pontos positivos? Mas se eu perguntar quais são os seus 3 pontos positivos, ele vai travar lá do outro lado, vai ficar pensando, ou então ele vai dar uma resposta que está decorada. Então, eu prefiro perguntar para ele quais foram os 3 melhores momentos da sua carreira. Bom, quais foram, pelo menos um momento melhor da minha carreira? Foi quando eu descobri que eu podia entender gente de uma maneira mais rápida e mais objetiva. E depois só validar, porque a gente tem que ter esse contato pessoal mesmo. Então, isso para mim foi um momento assim, crucial na minha carreira. Mas quando eu te falo isso, eu estou te dizendo uma capacidade minha e aquilo que poderia ser considerado um ponto positivo. Eu sei lidar com pessoas. Mas eu não falei decorado, eu falei para você de uma situação que aconteceu que provou que eu sei lidar com pessoas. O que você está fazendo aqui é estimulando a pessoa a te dizer o que ela dá valor, ou seja, quais são os valores que ela dá nas coisas que ela fez na vida dela e quais são, de fato, os pontos positivos dela, ou seja, as realizações que ela conseguiu ter na carreira dela. E conseguiu um pedaço da sua história. Segunda pergunta. Faltou um S aqui, desculpa, gente. Quais os 3 momentos da sua carreira que poderiam ser melhores? Vamos traduzir? Quais são seus pontos negativos? Quais foram as 3 porcarias que você fez? Mas você pergunta, imagina se perguntar, me fala aí, quais são o que você precisa melhorar? 3 coisas que você precisa melhorar. E você vai, o candidato, com certeza, se a gente já não passou por isso, vai ficar pensando, puxa vida, eu tenho que ser perfeito, porque se eu não for perfeito, ele não vai me contratar. E não vai responder. Mas, se você falar para ele assim, me conta aquilo que você poderia fazer melhor e aconteceu com você, quem sabe você vai conseguir extrair dele momentos em que ele não foi capaz de resolver o problema que surgiu para ele, mas que trouxe para ele experiência, de que na próxima vez ele não vai fazer igual. E vai ser também, de novo, um método para você conseguir entender ao que ele dá valor na vida dele. Porque é isso, aquilo que vem na cabeça dele é o que ele dá valor, é o que está latente, é a memória que ele tem. Tá? Quais os 3 momentos da sua carreira que poderiam ser melhores? Se eu falar da minha, pelo menos vocês me conhecem um pouquinho, eu acho que o que podia ser melhor é que eu começasse a contar as minhas próprias experiências para os outros, pelo menos muito tempo antes do que eu comecei a questão de 7 ou 8 anos para trás. Podia ter sido antes, porque tinha muitas outras coisas que eu podia contar para as pessoas, talvez pudesse ter ajudado bastante gente com algumas experiências minhas. Terceiro, quero saber o ponto crucial, quer dizer, aquilo que de fato marcou a vida dessa pessoa na carreira dela. Se você pudesse escolher um dia da sua carreira para reviver, que dia seria esse? E você faria tudo igual ou você faria algo de diferente? Tá? Esse momento é o momento que você está trazendo a pessoa, o candidato, para poder te dizer o que de fato impactou a vida dele e deu mudança na vida dele. Ou seja, o que você está procurando aqui é entender o que leva a pessoa a fazer o que ela faz, o que motiva ela. Como é que a sua pergunta aí está te trazendo informação para saber o que eu preciso dar para essa pessoa para que ela de fato consiga trazer dela o melhor para a minha empresa e gerar valor aqui dentro. Esse é o começo da pergunta. E é também aonde você vai trazer ela para poder falar da experiência mais marcante da carreira dela, que pode ser algo que ela ainda precisa desenvolver e você vai ter ciente para poder trazer ela já treinando nesse ponto, ou pode ser algo que ela fez super bem e está mostrando uma outra característica que pode ser muito bom para a sua empresa. E eu sempre finalizo. Eu pergunto o que te motiva, mas eu complemento. O que te faz levantar todas as manhãs e seguir em frente, e vir aqui trabalhar? Ou seja, por que você quer trabalhar aqui? De fato. As pessoas podem falar um monte de coisa, mas por que eu estou aqui em pé hoje falando com vocês? Porque eu quero, de fato, também crescer naquilo que acredito e naquilo que gosto de fazer, e ter lá minha esposa e minha filha para cuidar, e quero mostrar para ela uma história de sucesso lá no final. É isso que eu quero para mim. Então, o que essa pessoa que está vindo para você quer de fato para ela? Por que eu chamo esse método de Shazam? Porque
cada vez que você começa a fazer uma pergunta dessa, ele vai te contar uma experiência. E essa experiência vai te levar a fazer a próxima pergunta, lógico. Esse é o esqueleto, mas ele vai te levar a fazer a próxima pergunta. Então, quando ela fala assim, aconteceu isso e isso na minha carreira, ou, vou dizer, quando eu trabalhei na GPS, que falei para vocês, e na Telefônica, eu descobri a importância de entender gente para poder fazer meus números acontecerem. Pergunta natural de quem está entrevistando. Me conta esse processo melhor. Como é que você descobriu e o que você fez a respeito? Você já trouxe a pessoa a conversar com você e contar a vida inteira dela. São 4 perguntas, munidos todas as situações comportamentais que você já sabe, que você não vai entrevistar um candidato, você vai, se quiser, arranjar um amigo. E aí, você sabe se essa pessoa de fato serve para estar com você ou não naquele momento, naquele cargo que você está oferecendo. Bom, se você fez tudo isso aqui e conseguiu de fato escolher quem que você quer para estar lá, ou escolher o que você quer fazer para você mesmo, o que você precisa fazer então? Você precisa trazer ele para dentro da sua empresa. Vamos fazer acontecer, vem, entra. E aí, quando a gente traz alguém para dentro da nossa empresa, a gente fica pensando, ele precisa passar por todos os treinamentos da empresa, porque ele tem que conhecer a empresa, tem que saber como é que se comporta, tem que saber qual que é o trabalho que ele vai fazer. Bom, em termos, se você de fato tem esses 2 gráficos aqui junto, o que você vai olhar? Você vai olhar quais são os comportamentos que não estão realmente alinhados com aquele que você está procurando. E em cima disso, então, você vai programar um treinamento específico para essa pessoa. Ele não vai precisar passar para aprender aquilo que ele já sabe, vai aprender aquilo que ele precisa aprender. E sabendo que tipo de comportamento ele tem, que é o que está aqui, esse tipo de comportamento, e como ele está atuando aqui na situação dele hoje, então você consegue alocar ele já na posição correta junto do time que você tem para poder estar trabalhando. Olha, se você é uma pessoa que tem aptidão com detalhes, que é o que está falando esse gráfico aqui, bom, então você vai cuidar de todas as minhas planilhas de projeções desse time de vendas. Porque você tem aptidão com detalhes, você vai fazer direitinho aqui as suas contas. Tá? Se você é uma pessoa que é sociável, bom, então, se alguém ligar aqui, se um cliente ligar, você é a pessoa que vai fazer o primeiro atendimento para poder repassar para onde essa pessoa tem que ir. Essa é a questão aqui. Você consegue entrar com a pessoa dentro da sua empresa, já alocando ela no lugar certo e trazendo um treinamento que é adequado para ela. Mas uma situação que também aconteceu lá na Telefônica comigo, que foi um divisor de águas para mim e que eu não entendia e hoje eu entendo. No momento que eu estava na Telefônica, era um momento, não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar no jornal, que a Espanha estava passando por uma dificuldade muito grande. E do lado de dentro houve até uma condição de falar, saiu até em jornal, estou falando porque é público, de separar juridicamente a Telefônica Espanha da Telefônica América Latina. Saiu no jornal isso aí. E internamente eu vi algumas movimentações estranhas, porque no Brasil a Telefônica nunca teve problema. Era a ponta mais forte, vamos dizer assim, principalmente pelo mercado na época, que era mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, estava muito bom o mercado na época, para eles. E mesmo assim, um dia passou pela minha mesa um dos diretores e falou, muito obrigado, tchau, foi muito bom trabalhar com você, a partir de amanhã não sou mais funcionário da Telefônica. Esse diretor era o diretor que estava fazendo, pelos últimos 3 anos, todo o resultado de vendas da Telefônica. Ele não tinha motivo financeiro e de resultado para ser demitido, mas ele passou a minha mesa e, muito obrigado, tchau, amanhã é meu último dia. E foi assim, muito tranquilo para ele, saiu. Demorou um tempo que eu pudesse entender, outra pessoa o substituiu. O que acontece? Ele era um diretor que era um empreendedor desbravador de áreas, era um Pedro, que nem a gente estava conversando aqui. Ele abria mercado, e ele passou 3 anos abrindo mercado para a Telefônica e 1 ano com mais lucro do que o outro, 1 ano com mais lucro do que o outro. Até o momento que a Telefônica percebeu que a fatia de mercado almejada era aquela que ele já tinha atingido. Bom, então eu não preciso mais de um desbravador, eu preciso de alguém para poder manter isso que já existe. Isso não passa de uma avaliação de perfil comportamental. Se eu quero alguém que é para desbravar mercado, eu preciso de um cara super proativo, ágil, ele chega a ser até agressivo, para poder fazer e cumprir o resultado daquele que precisa, e ele é um cara que arrisca muito, porque ele não tem o que perder, ele está começando.
E de um ponto para frente a Telefônica quer manter, então eu preciso de alguém que seja assim um tanto proativo, mas que vá para mim manter o mercado e que não vá arriscar tanto quanto o outro. O que eu entendi de fato lá? Que além da gente trazer pessoas para um cargo no momento da nossa empresa para poder fazer algo que a gente precisa, que a gente precisa tomar conta das mudanças externas que estão acontecendo. Porque dependendo dessas mudanças, você precisa também trocar e se movimentar. E se estamos falando de você empreendedor, para finalizar, você precisa de fato prestar atenção como é que você está se comportando com o momento da sua empresa e com o momento do mercado. Porque em certo tempo você vai precisar mudar de atitude para poder acompanhar o que está acontecendo. Bom, se você fizer tudo isso que eu estou te dizendo, eu só vejo você aí sentado como essa pessoa. Porque o mais importante ingrediente na fórmula do sucesso, e é o que faz sentido para mim, é saber lidar com as pessoas.